Creo que ya estamos en la mayoría, así que les dejo aquí con la dirección de la alabanza. Les invitamos a ponerse en pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. ¿Eh? Te alabamos, Señor. Queremos levantar tu nombre en alto, Padre. Declarar que tú eres maravilloso, Señor. Oh, sí, Señor. Y no hay nadie como tú, ni lo habrá. Eres maravilloso, Señor. Maravilloso, hermoso, precioso eres tú, Señor. Nuestro corazón amado a ti, Señor. Maravilloso, yeah. Maravilloso, Jesús, tú eres maravilloso. Jesús, eres maravilloso.
Tomen asiento, por favor. Enseguida la segunda conferencia, realmente un tema muy importante, muy interesante para la vida de la iglesia, de la familia, el tema de la honra, ¿no? A cargo del obispo Alcemir Teles de Araujo, y lo acompaña en la traducción e interpretación el pastor Brian Bardales. El obispo Alcemir viene de la iglesia Manantial en Jacoré. Bienvenido. Amén. Vamos a recibirlo. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quiero saludar a todos con la paz del Señor. Amém. Me sinto honrado, Me siento honrado amém, pela recepção, por la recepción, tudo aquilo que os irmãos têm feito pela gente. todo aquello que los hermanos han hecho por la gente, por nosotros. Graças a Deus. Gracias a Dios. O tema da nossa ministração é aprendendo sobre honra. El tema de nuestra administración hoy es aprendiendo sobre honra. E eu creio que Deus ele vai ministrar Yo creo que Dios va a ministrar em nossos corações, en nuestros corazones, assim que nem já ministrou así como ya ministró através do apóstolo Reda. a través del apóstol Reda. E tenho certeza que vamos sair daqui Y tengo certeza que vamos a salir de aquí com um entendimento mais amplo. con un entendimiento más amplio. Temos observado Hemos observado que no decorrer dos anos, en el decorrer de los años, essa palavra honra, esta palabra honra, ela tem fugido ou saído, né, ella ha huido o salido do meio da igreja. de en medio de la iglesia. Não só na igreja, mas na sociedade inteira. No solamente en la iglesia, sino también en la sociedad entera. Há uma dificuldade muito grande. Hay una dificultad muy E grande por falta dessa honra, que por falta de esa honra também también temos deixado de ser honrados. hemos dejado de ser honrados. Então vamos lá. Vamos entonces allá. O texto bíblico é Romanos capítulo 13, versículo 7. El texto bíblico es Romanos 13, 7. El título Aprendiendo sobre honra, tema el valor de la consideración. El texto bíblico nos dice: pagad a todos los que debáis, pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Amém. Gostaria de convidar a todos a orarmos. Quisiera invitar a todos a poder orar. Senhor meu Deus, Señor Dios, glorificamos o Teu nome, Senhor, glorificamos tu nombre, Señor, mais uma vez más, pela Tua palavra, por tu palabra, por aquilo que o Senhor tem por aquello que el Señor tiene a ministrar a ministrarnos em nossos en corações. nuestros corazones, Que nós possamos sair daqui, que nosotros podamos salir de aquí, Deus, mais tementes, más temerosos. más temerosos, mais temerosos, em nome do Senhor Jesus. en nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. O que é honra? ¿Qué es honra? É respeito, Es respeto, reconhecimento, reconocimiento, consideração, consideración, valorização do outro. valorización del otro. A honra tem La honra tiene a ver com reconhecer que ver con reconocer ou dar valor, o dar valor, tratar em alta estima, tratar en alta estima, respeitar ou considerar, respetar o considerar, tratar como algo precioso. tratar como algo precioso. Então aqui está o significado de honra. Entonces aquí está el significado É de quando honra. nós consideramos, Cuando nosotros consideramos, quando nós respeitamos. cuando nosotros respetamos. E temos visto que
não só na igreja, Y hemos visto que no solamente en la iglesia, mas no mundo lá fora. pero también en el mundo de afuera. E eu acredito Y yo creo que esse princípio, que este principio, que é o de honra, que es de honra, ele precisa ser ensinado também em casa. él necesita ser enseñado también en casa. Porque algumas pessoas acham que a igreja é forte, Porque las personas hallan que la iglesia es fuerte, porque as pessoas entram aqui e são ensinadas, porque las personas al entrar aquí son enseñadas, mas sem um lar estruturado, pero sin un hogar estructurado não há igreja. no hay iglesia. Amém? Amén. Então, Entonces, nós sabemos que a honra, nosotros sabemos que la honra, ela vai trazer sobre nós ella va a traer sobre nosotros algo muito importante de Deus. algo muy importante de Dios. A igreja do Senhor Jesus, La iglesia del Señor Jesús, ela precisa ella necesita retornar retornar a esse princípio. a ese principio. Eu não sei se acontece essa falta de consideração, essa falta de honra Yo no sé si acontece esa falta de consideración, esa Solo falta de Brasil. honra, solo en el Brasil. mas também acredito que aqui também no Peru existe. Pero también creo que aquí en el Perú existe esto. O contrário de honra Lo contrario de honra é desonrar, es deshonrar, tratar como ordinário, tratar como ordinario, tratar com desprezo tratar con desprecio e mesmo desrespeitar y hasta ser desrespetuoso o irrespetuoso ou humilhar. o humillar. A Bíblia tem muitos textos que falam de honra. La Biblia tiene muchos textos que hablan de Nesse honra. dia vamos conhecer alguns En este día vamos a conocer algunos e vamos descobrir y vamos a descubrir que quando honramos, que cuando honramos, plantamos sementes plantamos semillas que vão nos trazer que van a traernos uma colheita una cosecha excelente. excelente. Então nós precisamos entender que quando nós honramos, nós estamos plantando uma semente que nos trará Entonces, cuando nosotros honramos, tenemos que entender que estamos plantando una semilla al honrar, ¿no? excelente. Una semilla excelente, una cosecha excelente. Capítulo 1. Capítulo 1, A direção da honra. la dirección de la honra. Quando a Bíblia fala quem honra, honra, Cuando la Biblia habla a quien honra, honra, ela está dizendo que a honra ella está diciendo que la honra é algo direcionado a es pessoas algo direccionado a las personas, e não a coisas. no a cosas. Esse pronome relativo Ese pronombre relativo, a quem se refere a pessoas e não a coisas. ese pronombre relativo quien se refiere a personas y no a cosas. Pessoas Personas é mais importante son más importantes do que de que as coisas. las cosas. E muitas vezes temos substituído. Y muchas veces hemos sustituido, Nós temos amado as coisas hemos amado las cosas e usado as y pessoas. usado a las personas. Sabemos que as coisas são para se usar Sabemos que las cosas son para usar e as pessoas para se amar. y las personas para amarse. E quando não há honra, Y cuando no damos honra, nós fazemos exatamente isso. nosotros hacemos exactamente eso. Nós estamos amando as coisas Nosotros estamos amando las cosas e desonrando as pessoas. y deshonrando a las personas. E a Bíblia nos ensina La Biblia nos enseña durante toda ela que a respeito durante toda ella al respecto da honra. de la honra. Nós temos vários exemplos de honra. Encontramos varios ejemplos de honra. Para muitos, a honra só deve ser dada ao governador, Para muchos la honra solamente debe ser dada a un gobernador, a uma pessoa bem-sucedida. a una persona bien sucedida. Para outras, somente ao pai, Para otras solamente al padre, a mãe, a la madre, o pastor da igreja. al pastor de la iglesia. Mas nós vamos aprender Pero nosotros tenemos que aprender que temos que honrar todos, que tenemos que honrar a todos, independente de pai, mãe, independiente de papá o mamá, pastor pastor ou autoridades. o autoridades.
O primeiro exemplo, nós vamos falar sobre a honra na família. El primer ejemplo que vamos a tratar es la honra en la familia. Os filhos têm desrespeitado os pais. Los hijos y ya no tienen respeto por los padres. E por causa dessa atitude, Y por causa de esa actitud, muitos têm tido pouco tempo de vida. muchos han tenido poco tiempo de vida. Por não honrar o pai e a mãe, Por no honrar al padre y a la madre. os ensinamentos, Las enseñanzas, essas pessoas não duram muito tempo na terra. esas personas no duran mucho tiempo en la tierra. É o primeiro mandamento com promessa. Es el primer mandamiento con promesa. Honra teu pai e tua mãe, Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas muito. para que tengas muchos años de vida. Então, Entonces, se não honrarmos Sim. nosso pai e a nossa mãe, si no honramos a nuestro padre o a nuestra madre, não vamos ter muito tempo de vida. no vamos a tener mucho tiempo de vida. A palavra do Senhor nos ensina La palabra del Señor nos enseña e fala sobre pessoas que viveram muito. y hablan de personas que vivieron mucho. Nós sabemos que ali no princípio, no Pero Gênesis, sabemos que ahí en el principio, en Génesis, existiam pessoas que viveram vários anos. existieron personas que vivieron varios años. E tinha homem chamado Matusalém que viveu quase 1000 anos. Y hubo un hombre que se llamó Matusalén que vivió casi 1000 años. Vamos entender aqui, nós sabemos Vamos a entender aquí, nosotros que o sabemos pecado ainda não tinha alastrado totalmente sobre a terra. que el pecado no había afectado totalmente a todas las personas de la tierra. Mas dá para perceber que esse camarada, Pero vamos percibiendo que esta por aquilo persona, que a Bíblia está dizendo, por aquello que la Biblia está diciendo, ele honrava o seu pai e a sua mãe. él honraba a su padre y a su madre, Porque foram muitos anos de vida. porque fueron muchos años de vida. E nós temos visto, Y nosotros hemos visto, nos dias de hoje, en el día de hoy, jovens perdendo a sua vida muito cedo. jóvenes perdiendo su vida muy tempranamente. Eu não sei aqui no Peru, porque nós chegamos na quinta, Yo no sé si exactamente pasa en el Perú, nosotros hemos llegado aquí el día jueves, e aparentemente parece que é tudo calmo. y aparentemente parece que todo está bien calmado aquí. Parece que não há muito homicídio. Parece que no hay muchos homicidios. Todo dia. No Brasil também En el Brasil é do mesmo jeito. es de la misma manera. E o que mais se vê no Brasil Lo que más se ve en el Brasil são jovens son jóvenes dos 16 aos 25 anos de los 16 a los 25 años perdendo a sua vida. perdiendo sus vidas. É o maior índice de homicídio, de morte, é essa faixa de idade. El mayor índice de homicidio y muerte es en esta parte de edad. Porque são jovens que não obedecem ao seu pai e à sua mãe. Que son jóvenes que no obedecen a su padre y a su madre. E por isso eles estão morrendo. Y por eso ellos están muriendo. Muitas vezes o pai está dizendo, meu filho não faça, e ele vai lá e faz. Muchas veces el papá le dice, hijo, no hagas esto, y el hijo lo hace. Não saia, e ele vai lá, sai, e de repente chega a notícia que morreu. Le dice, no salgas, y él sale, y de repente llegó la noticia que el hijo murió. Então vemos que tudo isso é falta de honra. Entonces vemos que todo esto es falta de honra. E a maioria de nós aqui já somos pessoas de idade. Y la mayoría de los que estamos aquí ya somos personas de edad. Mas existe muito jovem aqui, Pero existen muchos jóvenes aquí que muitas vezes tem desobedecido seus que pais. muchas veces han desobedecido a sus padres, Mesmo dentro da igreja. aún dentro de la iglesia. Porque nós somos pastores no Brasil. Porque nosotros somos pastores en el Brasil. Mas a gente tem percebido isso, que mesmo dentro da igreja, Pero la gente ha percibido esto, que aún dentro de la iglesia, os jovens, os filhos, los jóvenes, los hijos, desobedecem aos seus pais. desobedecen a sus padres. O segundo exemplo de honra El segundo ejemplo de honra é no trabalho. es en el trabajo. Nós temos visto muitos crentes Hemos visto a muchos creyentes desonrar deshonrar o seu trabalho. su trabajo. A questão do horário, La cuestión del horario,
Muitas vezes tem acontecido isso. Muchas veces ha acontecido esto. Às vezes não honra porque o seu patrão é ímpio. A veces no honra porque su patrón, su jefe es impío. Às vezes não honra porque o seu patrão é crente. A veces no honra a su patrón porque es creyente. Porque o seu patrão serve a Deus. Porque su jefe sirve a Dios. E ele acha que ele vai ter vantagem nisso. Y él halla que va a tener ventaja en eso. E a palavra de Deus não nos ensina isso. Y la palabra de Dios no nos enseña eso. A palavra do Senhor nos ensina a honrar aquele que é descrente. La Biblia nos enseña a honrar a aquel que es creyente. E aquele que é crente mais ainda, porque ele professa a mesma fé. Aquel que no es creyente y aquel que es más creyente, lo que profesa la fe. Então, queridos, Entonces, queridos, aqui nós percebemos aquí nosotros percibimos que mesmo no trabalho, que aún en el trabajo nós precisamos honrar. nosotros necesitamos honrar. Porque é um princípio do Senhor para a nossa vida. Porque es un principio del Señor para nuestras vidas. Se nós não honrarmos no trabalho, Si nosotros no honramos en el trabajo, o Senhor também não vai honrar nossas el vidas. Señor tampoco va a honrar nuestras vidas. O terceiro Lo tercero é na sociedade. es en la sociedad, De uma forma em geral, de una forma general. pessoas que respeitam mais as autoridades, Personas que respetan o no respetan, que não respeitam Que não- as que no autoridades, respetan a las autoridades, não respeitam os governantes. no respetan a los gobernantes. Aqui no Peru eu fiquei impactado. Aquí en el Perú quedé impactado. Os irmãos me perdoem, mas eu estou sendo bem sincero aqui. Los hermanos me perdonan, pero estoy siendo bien sincero aquí. Mas pela falta de respeito que há no trânsito. La falta de respeto que hay en el tránsito. Eu não quero ofender ninguém, mas há uma falta de respeito muito grande no trânsito. No quiero ofender a nadie, pero hay una falta de respeto en el tránsito muy grande. Há uma imprudência muito grande. Hay una imprudencia muy grande. No Brasil não se existe isso. En el Brasil no existe eso. Apesar de imprudência haver em todo canto, mas no Brasil se obedece sinais, Sí, imprudencia en placas. cualquier lugar, pero en el Brasil se suele obedecer las placas, las señales. E aqui a gente percebeu que há uma La gente percibió que hay uma confusão muito grande. una confusión muy grande, una informalidad muy grande. E a palavra do Senhor nos ensina a honrar isso. Y la palabra del Señor nos enseña a honrar. Ensina a honrar os governantes. Nos enseña a honrar a los gobernantes. E muitas vezes nós, como cristãos, não honramos. Muchas veces nosotros como cristianos no honramos. Nem sequer oramos por Ni eles. siquiera oramos por ellos. Mas muitas vezes o que sai da nossa boca é maldição sobre a vida deles. Muchas veces lo que sale de nuestra boca es maldición sobre la vida de ellos. Não há uma submissão. No hay una sumisión. E tem acontecido isso. Y eso acontece. E a gente pode perguntar: o que Deus acha de tudo isso? La gente puede preguntar, ¿y qué es lo que Dios halla o qué es lo que piensa de todo esto? Porque muitas vezes nós pensamos: não, eu vou só infringir essa lei aqui e vai estar tudo bem. Porque a veces nosotros pensamos, pero yo solamente voy a infringir esta ley y después va a estar todo bien. O que Deus pensa disso? ¿Qué es lo que Dios piensa de eso? Porque Deus está nos instruindo a honrar. Porque Dios nos está instruyendo a poder honrar. E o texto que nós lemos diz que a quem imposto, El texto que hemos leído dice a aquel impuesto, se le pone impuesto, tributo, al que tributa, tributo, a quem temor, a quien tiene temor, e a quem temor, honra. y a quien da honra, que reciba honra. Temos que entender a quem devemos o temor, Debemos entender que debemos, a quem deve a quien se debe dar temor e a quem se deve honrar. y a quien se debe honrar. O quarto exemplo de honra. El cuarto ejemplo de honra. Eu vou estar falando aqui de algo que eu vejo no Brasil que talvez não aconteça aqui. Yo voy a decir algo que veo en el Brasil que tal vez no pasa aquí. Mas a questão da escola. La cuestión de las escuelas, de los colegios.
foi algo no Brasil que se apagou. O apóstolo Reda aqui, ele sabe muito bem disso. Fue algo que en el Brasil se borró. Porque há alguns anos atrás, Porque algunos años atrás, os alunos los alumnos respeitavam os professores. respetaban a los profesores. Eles eram instruídos a se submeter ao professor. Ellos eran instruidos a someterse al profesor. No dia de hoje, En el día de hoy, professores têm pavor de ir à escola. los profesores tienen pavor de ir a la escuela. Porque dentro dos colégios, Porque dentro de los eles colegios, são espancados pelos alunos. ellos son incomodados, afectados, insultados por los alumnos, golpeados por los alumnos. É o que tem acontecido frequentemente no Es Brasil. lo que ha acontecido frecuentemente en el Brasil. E o mais vergonhoso de tudo é que muitas vezes Y la mayor vergüenza es isso está muchas veces, acontecendo esto está aconteciendo de um lar cristão. en un hogar cristiano. Às vezes é um filho que A veces es un hijo filho do que, crente. hijo de un creyente, Ele sai, vai para o colégio él sale, va al colegio e no colégio ele é pior do que os ímpios. y en el colegio es peor que los impíos. E quando se há uma reclamação do professor para com o Y pai, cuando hay un reclamo del profesor al papá, o pai muitas vezes pensa: meu filho não faz isso. el padre muchas veces dice, no, mi hijo no hace eso. E por causa disso, Por causa de eso, a igreja la iglesia tem sido mal vista pela ha sociedade. sido mal vista por la sociedad. A nossa filha menor, Nuestra hija menor em casa ela era muito comportada. en casa se comportaba muy bien. E um certo dia a professora mandou chamar os pais para ver como ela estava. Y un cierto día la profesora mandó llamar a los papás para ver cómo estaba ella. E quando eu chego na reunião, Y cuando llego a la reunión, eu descobri que a nossa filha yo descubrí que nuestra hija era a pior que tinha dentro da sala. era la peor que estaba dentro del aula. Não sei se aqui acontece No isso, sé si aquí pasa eso. mas ela era ministra de louvor, dançava na Ella era igreja, ministra de alabanza, danzaba en la mas iglesia, lá no colégio pero en el colegio não tinha no tenía um testemunho de uma cristã. un testimonio de cristiano. Eu não sei se eu posso falar o que eu vou falar aqui, mas No sé si puedo hablar, pero voy a hablar aquí. eu levei ela para o quarto, Yo llevé a ella al cuarto, conversei com ela, conversé con ella, expliquei para ela expliqué para ella que nós tínhamos que dar um bom testemunho. que nosotros teníamos que dar un buen testimonio. Ela chorou bastante Ella lloró mucho e depois eu perguntei para ela: y después yo pregunté para ella, de quem você quer levar uma surra? ¿de quién tú quieres llevar una katana, no? Una buena? De mim ou da sua mãe? ¿De mí o de tu mamá? Como ela não foi, né, não foi boba ou isso mesmo. Ah, como ella no es tonta, Ela disse que queria ella dijo da mãe. que quería la zurra de la mamá. Mas mesmo assim não deixou de ser corrigida. Pero aún así, siendo de esa manera, no dejó de ser corregida. E isso mudou E isso a atitude cambiou. dela no colégio. Eso cambió la actitud de ella en el colegio. E nós temos que ter muito cuidado Y nosotros debemos tener mucho cuidado de não estar criando delinquente de no estar creando un delincuente para a sociedade. para la sociedad. Porque muitas vezes acontece porque Porque muchas veces acontece porque tudo que o filho quer o pai dá. todo lo que el hijo quiere, el papá le da. E tem acontecido isso, eu tenho visto dentro da igreja. Y hemos visto eso dentro de la iglesia. E isso faz com que o filho cresça Eso hace que el hijo crezca sem o ensinamento da palavra de sin la Deus. enseñanza de la palabra de Dios. Porque a maioria dos pais Lo que la mayoría de los padres, tiveram uma vida de dificuldade, porque la mayoría de los padres tuvieron una vida de dificultad, pobreza. pobreza. E quando o filho nasceu, estava melhor de vida. Y cuando el hijo nació, ellos estaban mejor en su vida. Então ele diz: Entonces él dice, aquilo que eu não tinha, aquello que yo no tenía, eu vou dar ao meu filho. yo voy a dar a mi hijo. E ele finda estragando o filho. Y, Ele finda Malogrado. y malogra al hijo. isso. Tudo que o filho pede, ele dá. Está aqui, meu filho. Todo lo que el hijo quiere, él le da. Aquí está, hijito, toma. Eu faço uma pergunta para a igreja. Yo hago una pregunta para la iglesia. Tudo que você pede para Deus, Ele te dá? ¿Todo lo que tú le pides para Dios, Él te da? Não. Não. No.
Tudo que você pede, Ele te dá? ¿Todo lo que tú le pides te da? Não. No. Deus não dá tudo que nós pedimos. Nosotros no damos todo, Dios no da todo lo que nosotros pedimos. Porque se Ele desse tudo que a gente pedisse, Porque si Él diera todo lo que la gente le pide, talvez a gente era delinquente. tal vez la gente quedaba siendo delincuente. Deus, Ele só dá aquilo conforme a sua vontade. Dios solamente da aquello que está conforme a su perfecta voluntad. Aquilo que não vai nos destruir. Aquello que no nos va a destruir. Aquilo que vai ser bênção para a nossa vida. Aquello que va a ser realmente bendición para nuestras vidas. Amém? Amén. O quinto exemplo de honra. El quinto ejemplo de honra. Agora vamos falar da igreja. Ahora vamos a hablar de la iglesia. Falta de respeito com o próximo, Falta de respeto al prójimo, com os líderes, con los líderes, com os pastores con los pastores e com os irmãos. y con los hermanos. Muitas vezes estamos dentro da igreja, Muchas veces estamos dentro de la iglesia, mas há uma falta de respeito um para com o outro. pero hay una falta de respeto los unos con los otros. Muitas vezes estamos dentro da igreja, Muchas veces estamos dentro de la iglesia, mas não respeitamos os nossos pero pastores. no respetamos a nuestros pastores. Há um espírito de submissão. Hay un espíritu de no sometimiento. Lá no Brasil eu vejo isso, aqui eu não En sei. el Brasil yo veo eso, aquí no sé. Mas existem pessoas que têm ministérios. Pero aún existen personas que tienen ministerios, E por ele ter esse ministério, y porque esa persona tiene ese ministerio, ele acha que deve passar por cima de todos. él cree que puede pasar por encima de todos, Que não deve se submeter ao seu pastor. que no debe sujetarse a su pastor, Que ele deve ir para onde quiser na hora que ele quer. que él puede irse a donde quiera en la hora que quiera. Isso é falta de submissão. Eso es falta de sujeción, Porque o teu pastor, ele não é o teu opressor. porque tu pastor no es tu opresor, Ele é teu amigo. es tu amigo. Nós devemos ser amigos do nosso rebanho, das nossas ovelhas. Nosotros tenemos que ser amigos del rebaño, de las ovejas que Dios nos dio. Mas nós somos dignos de saber de ter uma satisfação. Pero nosotros también somos dignos de tener una satisfacción. Aonde a nossa ovelha está. ¿Dónde nuestra oveja está? E aqui entra o princípio de honra na igreja. Y aquí entra el principio de honra en la iglesia. São pastores, Son pastores, são missionários, son misioneros, são apóstolos, son apóstoles, mas muitas vezes estão debaixo de uma cobertura pastoral. pero muchas veces están debajo de una cobertura pastoral. E deve honrar aquela cobertura. Y tiene que honrar, debe honrar a aquella cobertura. Aquele pastor que ora por ele, Aquel pastor que ora por él, que paga um preço por ele. que paga un precio por él. Vocês estão me entendendo? ¿Ustedes me están entendiendo? Amém? Pessoas que muitas vezes saem por aí Personas que muchas veces salen por ahí pregando e pregando e pregando. predicando, predicando y predicando. E quando se pergunta de qual igreja você é, Y cuando les preguntan, ¿de qué iglesia tú vienes? quem é o teu pastor? ¿Quién es tu pastor? Essa pessoa não sabe. Esa persona no sabe. Muitas vezes a resposta dela é: eu sou servo do Senhor Muchas veces su respuesta es, yo soy siervo del Señor. e eu estou fazendo a obra. Y yo estoy haciendo la obra. Deus, ele não honra esse tipo de trabalho. Dios no honra ese tipo de trabajo. Ainda que nós sejamos servos do Senhor Aunque nosotros seamos siervos del Señor e estejamos fazendo a obra, y estemos haciendo la obra, nós temos que ser submissos aos nossos pastores. pero aún así nosotros tenemos que sujetarnos a nuestros pastores. Tem havido muita rebelião, Ha existido mucha rebelión, divisões de igreja, divisiones de iglesias, pessoas que não aceitam ser pastoreadas. personas que no aceptan ser pastoreadas. Lá no Brasil é o que mais se vê. Allá en el Brasil es lo que más se ve.
A pessoa sai da La igreja persona sale de la iglesia debaixo de rebelião debajo de una rebelión e já abre outra igreja lá na esquina, muitas vezes em frente à mesma igreja que congregava. y ya abre una iglesia en la esquina o al frente de la iglesia donde congregaba. Leva uma meia dúzia de rebelde com eles. Y lleva una media docena de rebeldes con él. E diz que é Deus que está naquele Y negócio. dice que Dios está en ese negocio, en esa actitud. Deus não está em meio à rebeldia. Dios no está en medio de la rebeldía. Deus não anda com rebelde. Dios no camina con rebeldes. Nós precisamos entender isso. Nosotros necesitamos entender eso. Nós precisamos honrar os nossos pastores. Necesitamos honrar a nuestros pastores. Precisamos honrar os irmãos da nossa igreja. Necesitamos honrar a los hermanos que están en nuestra iglesia. Existe pessoas saindo da igreja porque não gostam do irmão. Existen personas que salen de la iglesia porque no les gusta un hermano, Não foi com a cara do irmão. porque no estaba de acuerdo con la cara del hermano. E diz assim: pastor, me dá a sua bênção que eu vou para outra igreja. Y dicen así: pastor, deme la bendición que voy a ir a otra iglesia. Você acha que essa pessoa sai abençoada? ¿Usted cree que esa persona sale bendecida? Eu, como pastor, Yo como pastor, eu posso abençoá-la, yo puedo bendecirlo, mas essa pessoa está sempre debaixo de rebeldia. pero esa persona está saliendo debajo de una rebeldía. Ela pode ter minha bênção como homem, mas a bênção de Deus ela não vai ter. Él puede tener mi bendición como hombre, pero la bendición de Dios no tendrá. Porque a palavra do Senhor nos ensina a amar os nossos irmãos. Porque la palabra del Señor nos enseña que debemos amar a nuestros hermanos. A palavra do Senhor nos ensina a tirar toda intriga, La palabra de Dios nos invita o nos exige sacar todo tipo de intriga. ela nos ensina a vivermos em harmonia. Ella nos enseña a vivir en armonía. E como eu posso dizer que sou cristão se eu não tenho harmonia? ¿Cómo yo puedo decir que soy cristiano si no tengo armonía entre los hermanos? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não consigo amar o meu próximo? ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios si no consigo amar a mi prójimo? É princípio de honra para a nossa vida. Es principio de honra para nuestra vida. E para sermos uma igreja curada, precisamos honrar. Y para ser una iglesia sanada, necesitamos honrar. Existe um versículo muito forte e interessante. Existe un versículo muy fuerte y muy interesante. Ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerá contra a Que igreja. dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mas que igreja que as portas do inferno não vai prevalecer? Pero ¿cuál es la iglesia en donde las puertas del infierno no prevalecerán? Será que aquela igreja que não há comunhão, que não há submissão, ¿Será que será la iglesia en donde no hay comunión, no hay sujeción? que vai prevalecer contra as portas do ¿Que inferno? va a prevalecer contra las puertas del infierno? Não. No. O que a palavra de Deus nos ensina é: Lo que la palabra de Dios nos enseña es, se vivermos em unidade, si vivimos en unidad, comunhão, comunión, aí sim, ahí sí, as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja. las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. O sexto exemplo, ele fala de honra a Deus. El sexto ejemplo habla sobre la honra a Dios. Nós sabemos que dos 10 mandamentos esse é o primeiro, né? De los 10 mandamientos nosotros sabemos que este es el primero. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Nós temos percebido Nosotros hemos percibido que o Evangelho ele tem pegado outro rumo. que el Evangelio ha tomado otro rumbo. O Evangelho, em muitos lugares, El Evangelio en muchos lugares é um Evangelho da prosperidade. es simplemente el Evangelio de la prosperidad. É o Evangelho da cura. Es el Evangelio que ofrece la sanidad. É uma das maiores Es una de las mayores necessidades necesidades da sociedade de hoje. la sociedad de hoy. Primeiro, Primero, dinheiro, dinero, prosperidade. prosperidad. Segundo, Segundo, cura. sanidad.
E aonde as pessoas veem falar que existe prosperidade, elas correm para lá. Y donde las personas escuchen que hay prosperidad, ellas corren para allá. Aonde as pessoas ouvem falar que há cura, elas correm para lá. Donde las personas escuchan que se habla de sanidad, ellos van para allá. Mas aonde as pessoas ouvem falar que há salvação, as igrejas são vazias. Pero donde se oyen hablar que en esa iglesia se habla de salvación, esas iglesias están vacías. Porque as pessoas não estão honrando a Deus. Porque las personas no están honrando a Dios. As pessoas estão honrando as coisas. Las personas están honrando las cosas. Mateus capítulo 6, 36. Mateo 6:36. Dice así la palabra del Señor. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amém? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Quando se lê esse versículo em muitos lugares, Cuando se lee este versículo en muchos lugares, as pessoas acrescentam todas, las personas acrecientan todas, e o versículo está dizendo essas. y el versículo está diciendo esas, es decir, las personas aumentan más la idea de lo que dice. Isso. Porque o que Jesus estava ensinando era pão, Porque lo que Jesús estaba enseñando era pan, suprir as necessidades, vestes. suplir las necesidades, la vestimenta. Então ele chega a dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, Y él dice, busquen primero el reino de Dios, e todas essas y coisas todas esas cosas vos serão acrescentadas. serán añadidas. Aí nós pegamos e falamos assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras. Não. Y muchas veces nosotros tomamos así, buscamos primero el reino de Dios y todas las otras cosas, y no es así. Essas Esas é para suprir as nossas necessidades. es para suplir nuestra necesidad. É para que a gente seja pessoas que verdadeiramente honramos a Deus. Es para personas que verdaderamente honran a Dios. E muitas pessoas estão dizendo que honram a Deus, mas não honram. Mucha gente dice, yo honro a Dios, pero en la verdad no lo honran. Muitas pessoas servem a Deus por aquilo que Ele pode dar. Muchas personas sirven a Dios por aquello que Él les puede dar. Muitas pessoas estão na igreja para Deus restaurar somente o seu casamento. Muchas personas están en la iglesia solamente para que Dios restaure su matrimonio. Muitas pessoas estão na igreja para prosperar. Muchas personas están en la iglesia solo para prosperar. E esse não é o evangelho verdadeiro. Y ese no es el evangelio verdadero. O evangelho verdadeiro El evangelio verdadero é que Deus está em primeiro lugar. es que Dios tiene que estar en primer lugar. E eu quero fazer algumas perguntas para a igreja. Yo quiero hacer algunas preguntas para la iglesia. E sobre essa pergunta, Y sobre esa pregunta, você vai tirar uma conclusão se você honra a Deus ou não. usted va a conseguir tener una conclusión si honra o no honra a Dios. Nós honramos a Deus, Nosotros honramos a Dios. estou rindo aqui porque eu vou falar aqui algo muito forte. Nós honramos a Deus, Nosotros honramos a Dios, mas muitas vezes pero muchas veces nós deixamos muitas coisas a desejar. nosotros dejamos muchas cosas a desear. E aqui eu vou falar uma coisa interessante. Voy a hablar una cosa interesante. E eu não sei se acontece aqui nesse lugar. Yo no sé si acontece aquí en este lugar, Mas vivemos dizendo que honramos a Deus pero venimos diciendo que honramos a Dios e não honramos os dias de culto na nossa igreja. y no honramos los días de culto en nuestras iglesias. Muitas vezes não honramos o horário de culto da nossa igreja. Muchas veces no honramos el horario del culto de nuestra iglesia. Muitas vezes não honramos a convocação do pastor da nossa igreja. Muchas veces no honramos la convocación del pastor de nuestra iglesia.
Um exemplo, Un ejemplo, o culto começa às 7. el culto comienza, por ejemplo, a las 7. Os irmãos chegam às 7h30. Los hermanos llegan a las 7:30. Senhor, nós te honramos, Decimos, Señor, nosotros te honramos, mas eu não quero pegar a parte do louvor, somente a da palavra. pero yo no estoy preocupado por la parte de la alabanza, yo solo quiero tomar la palabra. Eu tenho visto isso acontecer, aqui eu não sei. Yo he visto eso acontecer, acá no sé, ¿qué pasa? Fácil. O culto começou e depois de 20 minutos o irmão está chegando. El culto comenzó y los hermanos después de 20 minutos recién están llegando. E nós não podemos ser hipócritas. Y nosotros no podemos ser hipócritas. Nós não podemos dizer que nós honramos, No podemos decir que nosotros honramos, mas com a nossa atitude estamos falando ao contrário. porque con nuestra actitud estamos hablando todo lo contrario. Porque chegar no horário certo do culto também é honrar a Deus. Porque llegar a la hora exacta del culto es también honrar a Dios. É honrar o Senhor. Es honrar al Señor. É honrar Ele com o nosso tempo. Es honrar a Dios con nuestro tiempo. Vou fazer uma pergunta para a igreja agora. Voy a hacer una pregunta para la iglesia ahora. Quem trabalha... ¿Quién trabaja estando en planilla? Levante a mão. Estando en planilla en su trabajo. É um trabalho registrado. Sí, registrado con todos sus beneficios sociales. Eso quiere Quem decir. trabalha? ¿Quién trabaja en esa condición? ¿Hay E alguien quem que trabalha aqui dessa maneira? ¿Alguien trabaja en esa formalidad? ¿Tiene esa bendición de tener esa formalidad? Eu creio que a maioria sim. Creo que la mayoría sí. Costuma chegar atrasado todos os dias do teu trabalho? ¿Usted acostumbra a llegar atrasado todos los días a tu trabajo? Meia hora depois? ¿Y ahora después? Gloria a Dios. Nós honramos o horário de trabalho perfeitamente. Nosotros honramos el horario de trabajo perfectamente. Chegamos antes 5 minutos, Llegamos antes 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos, para dar tempo de bater o ponto. Eu não sei se é isso. para dar tiempo de Registrar. registrar, ¿no? Aí na igreja chegamos 20 minutos depois, estamos honrando a Deus. En la iglesia estamos llegando 20 minutos después y estamos honrando a Dios. Enquanto estivermos fazendo isso, En cuanto estamos haciendo esto, nós estamos honrando as coisas nosotros estamos honrando a las cosas e desprezando a Deus. y despreciando a Dios. Como é que Deus vê tudo isso? ¿Cómo es que Dios ve todo esto? Porque no nosso trabalho, se perdermos um dia, o ponto é cortado. Porque cuando nosotros dejamos de cumplir en el trabajo, nos descuentan. E quando perdemos um culto, quando chegamos atrasados, Y cuando perdemos un culto o llegamos atrasados, nós estamos demonstrando que não honramos a Deus. estamos demostrando que no honramos a Dios. Quando nós somos insubmissos a Ele. Cuando la persona realmente se sujeta a Él. Quando nós falamos que honramos Ele só de palavra, Cuando nosotros hablamos que honramos a Dios solo de palabra, mas a atitude está longe de ser. pero la actitud está lejos del Señor Jesús. Devemos honrar o Senhor, queridos, Debemos honrar al Señor, queridos, nas mínimas coisas. en las mismas cosas. Porque muitas vezes não conseguimos fazer coisas grandes. Porque muchas veces no conseguimos hacer cosas grandes. Quando eu olho para a igreja primitiva, Cuando yo veo para la iglesia primitiva, a igreja de Atos, la iglesia de Hechos, e eu olho para nós hoje, y miro para nosotros hoy, eu me sinto envergonhado. yo me siento avergonzado. Porque nós vivemos só para nós. Porque nosotros vivimos A solo para maioria do nosotros. nosso tempo é nosso. La mayoría de nuestro tiempo es nuestro. Na nossa igreja nós fazemos um propósito de 24 horas de oração. Nosotros en nuestra iglesia tenemos un propósito de 24 horas de oración. Todo mês. Todos los meses. E nessa última agora, En esta última hora, eu reuni toda a igreja, quase o número desse aqui. reuní a toda la iglesia, casi la misma cantidad que está aquí, Numa última hora de oração. en una última hora de oración. E teve pessoas que em 24 horas Y hay personas que en 24 horas ela conseguiu orar somente uma.
Ella consiguió orar solamente una hora. Eles foram repreendidos da seguinte maneira: Ellos fueron reprendidos de la siguiente manera. quando estava no mundo era assim, Cuando estaba en el mundo era así, amanhecia num bar, amanecía en un bar, ia trabalhar com ressaca, iba a trabajar con la resaca, mas ia. pero iba a trabajar. Depois que se converte, não consegue orar uma hora, Después que ya recibe a Cristo, no consigue siquiera orar una hora. não consegue depositar 5 horas na presença de Deus orando. No consigue depositar 5 horas en la presencia de Dios orando. E estamos falando que honramos a Y Deus. estamos hablando que honramos a Dios. A honra é algo mais além do que aquilo que nós pensamos. La honra es algo que va más allá de aquello que nosotros pensamos. E devemos honrar primeiramente a Ele, Y tenemos que honrar primeramente a Él, depois os irmãos, después a los hermanos, las autoridades, autoridades, nossos pastores, nuestros pastores, para que a bênção de Deus esteja sobre nós. para que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Quero convidar os amados a ficarem de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos a orar al Señor. E naquilo que você acha que você estava negligente, En aquello que usted haya o encuentre que estaba negligente, precisamos sempre fazer esse conserto diante de Deus. necesitamos hacer un nuevo compromiso delante del Señor. Porque a palavra de Deus é exatamente para isso. Porque la palabra de Dios es exactamente para eso. Ela nos confronta Ella nos confronta para que haja mudança. para que haya mudanza, cambio. Então ore nessa manhã. Entonces oren esta mañana. Daquilo que você percebeu que estava errado, En aquello que usted percibió que estaba equivocado, para que o Senhor venha te honrar sobre essa terra. para que el Señor pueda venir y honrarte. Maravilhoso Deus. Maravilloso Dios. Aqui nós te agradecemos Aquí nosotros te agradecemos, Señor, por mais uma por vez una vez más estar ministrando a tua palavra. estar ministrando tu palabra. Está sendo ministrado, Senhor, Está siendo ministrada, Señor, por ti nesse lugar. por este lugar, en este lugar. Que teu Espírito Santo, Que Deus, tu Espíritu Santo, Dios, a cada dia cada día nos convença nos convence que precisamos melhorar, que necesitamos mejorar, precisamos amar mais o Senhor, que necesitamos amar más al que o Señor, nosso coração esteja aberto, que Senhor, nuestros corazones estén abiertos, Señor, para que cada dia, Senhor, para que cada día, Señor, venhamos conhecer podamos conocer as tuas tus maravilhas, maravillas. qual é a tua boa ¿Cuál es tu e perfeita vontade do Senhor sobre nós. buena y perfecta voluntad tuya sobre nuestras vidas? Aqui nós oramos Aquí nosotros oramos em nome do Senhor en Jesus. nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Amados hermanos, invito a que se coloquen en sus lugares, por favor, y vamos a recibir la tercera exposición, segunda en este caso, de nuestro querido apóstol Edson Reda. Vamos a tener primero 15 minutitos, disculpen, 15 minutitos de break, y luego continuamos con la tercera exposición.